7 de junho de 2008. Curitiba. O salão estava iluminado demais para algo dar errado. 200 pessoas riam sob lustres de cristal. Taças tilintavam. A banda tocava uma versão instrumental da música que Larissa tinha escolhido meses antes, dizendo que aquele seria o momento mais feliz da vida dela. Ela usava um vestido simples, elegante, o véu ainda preso ao coque. O buquê repousava sobre a mesa principal, ao lado da cadeira vazia que deveria ser ocupada pelo pai durante o brinde. Às 23h47, alguém percebeu algo estranho. O noivo estava no centro do salão, microfone em mãos, pronto para agradecer os convidados. Mas Larissa não estava ao lado dele. Primeiro pensaram que ela estivesse no banheiro. Depois, que tivesse ido retocar a maquiagem. Alguém disse que a viu caminhar em direção ao corredor que levava aos jardins externos. 5 minutos se passaram. Depois 10. A música continuava tocando. O sorriso do noivo começou a desaparecer. À meia-noite, os convidados já não estavam mais dançando. Estavam procurando. E foi ali, no meio da própria festa de casamento, cercada por 200 testemunhas, que uma noiva simplesmente deixou de existir. Se você aprecia casos que nos fazem questionar até onde vai a fragilidade humana, inscreva-se no canal Arquivos do Silêncio e ative as notificações para não perder nenhum caso novo. Lembrete a todos os detetives. As histórias que contamos são contos para os amantes de mistério e escritas por nossa equipe, com base em diversos relatos e misturas de casos reais, mas locais, nomes, datas e outras informações são alteradas para criar narrativas ficcionais, com o objetivo de discutir temas sensíveis de forma mais branda, sem exposição de vítimas ou descrições exageradas. Agora, vamos descobrir o que realmente aconteceu na noite em que Larissa Nogueira desapareceu. Curitiba, nos primeiros anos dos anos 2000, era uma cidade que equilibrava a modernidade de uma capital estadual com a formalidade de suas tradições paranaenses. Com mais de 1,5 milhão de habitantes, mantinha ainda aquele ar de cidade grande, onde famílias tradicionais se conheciam, especialmente nos bairros mais antigos, como o Batel e o Água Verde. O inverno rigoroso de junho trazia um frio úmido que penetrava os ossos, e as noites chegavam cedo, envolvendo a cidade numa penumbra acinzentada que fazia as luzes das janelas brilharem com mais intensidade. Larissa Nogueira tinha 26 anos naquele sábado de junho. Nascida em 15 de março de 1982, ela era filha única de Mário Nogueira, contador aposentado, e Helena Nogueira, professora de história que havia falecido de câncer apenas 10 meses antes, em agosto de 2007. A perda da mãe havia sido devastadora para Larissa, que sempre fora extremamente próxima de Helena. As duas compartilhavam o amor por literatura, longas conversas na cozinha aos domingos e uma cumplicidade que transcendia a relação mãe e filha. Larissa trabalhava como publicitária numa agência de médio porte no centro de Curitiba. Era criativa, dedicada, conhecida pelos colegas como alguém confiável e competente, embora reservada. Não era de frequentar happy hours ou festas da empresa. Preferia terminar o expediente e ir para casa, onde morava sozinha num apartamento de 1 quarto no Água Verde desde que a mãe falecera. Nos finais de semana, visitava o pai, que continuava vivendo na casa da família no Batel, uma construção antiga de 2 andares com jardim frontal e aquele cheiro de móveis de madeira que guardava décadas de memórias. Ela conheceu Rodrigo Mendes em maio de 2006, durante um churrasco na casa de uma amiga em comum. Rodrigo tinha 28 anos, era engenheiro civil formado pela UFPR e trabalhava numa construtora familiar que operava principalmente na região metropolitana de Curitiba. Alto, de ombros largos, cabelos castanhos sempre bem cortados e um sorriso fácil que conquistava as pessoas, Rodrigo vinha de uma família tradicional do Batel, vizinha da família Nogueira há gerações. A atração entre Larissa e Rodrigo não foi imediata, mas gradual. Eles começaram a se encontrar para cafés, depois jantares, e em poucos meses estavam namorando. Para quem conhecia Larissa, o relacionamento parecia terapêutico.
Depois de anos de solidão emocional cuidando da mãe doente, ela finalmente tinha alguém que a fazia sorrir, que a tirava de casa, que planejava futuro. Rodrigo era atencioso, paciente com os silêncios dela, compreensivo com as crises de tristeza que ainda a visitavam. Em dezembro de 2007, 4 meses após a morte de Helena, Rodrigo pediu Larissa em casamento durante uma viagem ao litoral paranaense. Foi numa pousada em Guaratuba, ao pôr do sol, numa varanda com vista para o mar. Ela disse sim, chorando, dizendo que a mãe teria ficado tão feliz. Mário Nogueira, ao saber da notícia, também chorou. Era o que Helena teria querido, dizia ele. Ver a filha estável, amada, segura. O casamento foi marcado para junho de 2008. 6 meses de preparação. Larissa mergulhou nos preparativos como quem busca distração para a dor que ainda latejava. Escolheu o vestido, as flores, a decoração, tudo em tons de branco e dourado, elegante, mas não ostensivo. A cerimônia seria na Igreja São José, no Batel, seguida de recepção num salão de festas tradicional da região, o espaço Vila Fontana, conhecido por suas celebrações discretas e sofisticadas. E então havia Gustavo Leal. Gustavo tinha 34 anos em 2008 e era melhor amigo de Rodrigo desde os tempos de faculdade. Eles se conheceram em 2000, no primeiro ano de engenharia civil na UFPR, e criaram uma amizade imediata baseada em valores similares e senso de humor compatível. Gustavo, no entanto, tinha mudado de curso no terceiro ano para psicologia, formando-se em 2005. Trabalhava como psicólogo clínico num consultório compartilhado no centro da cidade. Atendia cerca de 15 pacientes fixos e tinha uma reputação de ser extremamente empático e perspicaz. Fisicamente, Gustavo era o oposto de Rodrigo. Magro, de estatura mediana, cabelos pretos sempre levemente desalinhados, óculos de armação fina e um olhar intenso que parecia ler as pessoas. Tinha uma voz calma, pausada, e uma maneira de falar que fazia as pessoas se sentirem ouvidas de verdade. Era vegetariano, praticava yoga, tinha interesse em filosofias orientais e frequentemente presenteava amigos com livros sobre espiritualidade e autoconhecimento. Rodrigo sempre brincava que Gustavo era o lado zen da dupla, enquanto ele próprio era o pragmático. Quando Rodrigo pediu que Gustavo fosse padrinho do casamento, em janeiro de 2008, foi natural e esperado. Gustavo aceitou com um abraço longo e "seria uma honra, irmão". Larissa conhecia Gustavo desde o início do namoro com Rodrigo. Eles se viam em jantares, aniversários, encontros casuais. As conversas entre Larissa e Gustavo sempre tinham sido cordiais, mas superficiais. Ele perguntava como ela estava. Ela respondia que bem, agradecia. Nada além disso. Mas algo mudou nos primeiros meses de 2008. Foi sutil demais para que Rodrigo percebesse. Mas Carla, prima de Larissa e madrinha do casamento, lembrou depois de uma conversa que tiveram em março de 2008. Elas estavam provando vestidos de festa numa loja no Batel quando Larissa comentou, quase sem pensar: "O Gustavo me emprestou um livro semana passada, sobre lidar com luto". Carla achou estranho na hora, mas não disse nada. Gustavo era psicólogo, fazia sentido que quisesse ajudar. Mas ela se lembrou do tom de voz de Larissa ao dizer aquilo. Havia algo ali, uma intimidade que não existia antes. Júlio, colega de trabalho de Larissa, também notou mudanças. Em abril de 2008, 2 meses antes do casamento, Larissa começou a sair mais cedo do trabalho às quintas-feiras. Dizia que tinha compromisso pessoal. Júlio, que trabalhava na mesa ao lado, percebeu que ela voltava na sexta de manhã diferente. Mais leve, mais sorridente. Quando ele perguntou o que ela fazia, ela respondeu vagamente: "Participo de umas conversas. Sobre crescimento pessoal. Me faz bem". Ele não insistiu. Larissa tinha direito à privacidade. Mário Nogueira, pai de Larissa, teve uma percepção incômoda em maio de 2008, um mês antes do casamento. Larissa foi jantar na casa dele num domingo, como de costume, mas parecia distante. Mexia na comida sem comer direito. Quando ele perguntou se estava tudo bem com os preparativos do casamento, ela demorou demais para responder. "Está, pai.
Está tudo certo. Mas ele conhecia a filha. Havia algo que ela não estava dizendo. Ele insistiu. Larissa, se você não quer casar, ainda dá tempo. Ninguém vai te julgar. Ela olhou para ele com uma expressão que ele não conseguiu decifrar. Quase disse alguma coisa, mas então sorriu e respondeu. Eu quero casar, pai. O Rodrigo é um homem bom. Eu só estou cansada dos preparativos. Mário acreditou. Ou quis acreditar. O dia 7 de junho de 2008 amanheceu frio e nublado em Curitiba. A previsão era de chuva à noite, mas nada que atrapalhasse a celebração. A cerimônia na igreja estava marcada para as 18 horas. Larissa passou a manhã em casa, sozinha, preparando as malas para a lua de mel em Gramado que aconteceria na segunda-feira. Carla chegou ao meio-dia para ajudá-la a se arrumar e levar as coisas até o salão. Quando Carla entrou no apartamento de Larissa, encontrou a prima sentada na sala, ainda de pijama, olhando para o vestido de noiva pendurado na porta do quarto. Você está bem? Carla perguntou. Larissa virou o rosto. Seus olhos estavam vermelhos. Eu estou, ela disse, mas a voz falhou. Estou só, pensando na minha mãe. Ela devia estar aqui hoje. Carla abraçou a prima e elas choraram juntas por alguns minutos. Depois, secaram as lágrimas e começaram o ritual de preparação. O salão Espaço Vila Fontana, localizado numa rua tranquila do Batel, era elegante sem ser pomposo. 3 salões interligados, lustres de cristal discretos, paredes em tons creme, janelas amplas que davam para um jardim externo com fontes de água. Tudo estava impecável quando Larissa chegou às 16 horas para as fotos pré-cerimônia. O fotógrafo, contratado meses antes, registrou Larissa se preparando no quarto da noiva, um espaço reservado no segundo andar do salão, com espelhos, sofás e iluminação suave. Nas fotos, Larissa está linda. O vestido de cetim branco, tomara que caía perfeitamente em seu corpo magro. O cabelo castanho estava preso num coque baixo com pequenas flores brancas entrelaçadas. A maquiagem leve realçava seus olhos verdes, mas não escondia uma certa melancolia no olhar. Em algumas fotos ela sorri. Em outras, olha para longe, pensativa. Rodrigo chegou às 17 horas, radiante. Cumprimentou os convidados que já começavam a chegar. Abraçou o pai, a mãe, os irmãos. Gustavo estava ao lado dele, impecável num terno cinza escuro, gravata azul marinho. Ele cumprimentava as pessoas com sorrisos contidos, apertos de mão firmes. Em determinado momento, ele subiu ao segundo andar. Disse que ia verificar se Larissa precisava de alguma coisa. Carla estava no quarto com Larissa quando Gustavo bateu na porta. Posso entrar? Ele perguntou, a cabeça aparecendo pela fresta. Carla olhou para Larissa, que acenou que sim. Gustavo entrou, fechou a porta atrás de si. Vim ver se você está bem, ele disse baixo. Larissa estava sentada numa poltrona, de costas para o espelho. Estou, ela respondeu, mas sua voz estava trêmula. Gustavo se aproximou, ajoelhou-se na frente dela. Carla, desconfortável, disse que ia buscar água e saiu do quarto, deixando-os sozinhos por alguns minutos. Quando Carla voltou, trazendo uma garrafa de água, Gustavo estava saindo. Ele sorriu para ela, um sorriso que não alcançou os olhos, e desceu as escadas. Larissa estava de pé, olhando pela janela. O que ele queria? Carla perguntou. Larissa não virou. Nada. Só ver se eu estava bem. Carla sentiu que havia mais, mas não insistiu. Era quase hora da cerimônia. Às 18 horas, os 180 convidados estavam sentados na igreja São José. O órgão começou a tocar a marcha nupcial. Rodrigo estava no altar, nervoso, sorridente. Gustavo ao lado dele, sério, mãos cruzadas à frente. As portas se abriram. Mário Nogueira entrou com Larissa no braço. Ela estava pálida, mas caminhava firme. O vestido arrastava levemente no tapete vermelho. Ela olhava para frente, para Rodrigo, que tinha lágrimas nos olhos. A cerimônia transcorreu sem incidentes. Padre Antônio, que conhecia as famílias há décadas,
conduziu a liturgia com solenidade. As leituras, as orações, os votos. Quando chegou a hora de Rodrigo e Larissa trocarem as alianças, houve um momento de silêncio pesado. Rodrigo colocou a aliança no dedo de Larissa com mãos que tremiam levemente. Larissa colocou a aliança em Rodrigo. Suas mãos estavam firmes. Padre Antônio perguntou: Rodrigo Mendes, você aceita Larissa Nogueira como sua legítima esposa? Rodrigo respondeu forte: Sim, aceito. Larissa Nogueira, você aceita Rodrigo Mendes como seu legítimo esposo? Houve uma pausa. 2 segundos que pareceram eternos. Larissa olhou para Rodrigo. Depois olhou para o lado, para onde Gustavo estava de pé. Então respondeu, quase num sussurro: Aceito. O beijo foi casto, rápido. Os convidados aplaudiram. O órgão tocou música festiva. Rodrigo e Larissa saíram da igreja sorrindo, recebendo arroz e pétalas. Carros decorados com latas e fitas esperavam para levá-los até o salão. Tudo parecia perfeito. A recepção começou às 19h30. O salão estava decorado com arranjos de rosas brancas e velas. Mesas redondas, toalhas douradas, louça fina. Um buffet completo de comida paranaense, barreado, arroz carreteiro, saladas variadas. Bolo de 3 andares no centro do salão. DJ tocando músicas suaves enquanto os convidados chegavam, cumprimentavam os noivos, entregavam presentes. Rodrigo estava radiante. Circulava entre as mesas, agradecia presenças, brincava com amigos. Larissa estava mais contida. Sentada à mesa principal, sorria quando as pessoas vinham cumprimentá-la, mas não tinha o brilho nos olhos que se espera de uma noiva. Mário Nogueira, sentado ao lado dela, segurava sua mão de vez em quando. Você está feliz, filha? Ele perguntou baixinho em determinado momento. Larissa olhou para ele. Estou, pai. Mas ele não teve certeza se acreditou. Gustavo estava numa mesa lateral com outros padrinhos e madrinhas. Bebia vinho tinto devagar, conversava pouco. Em determinado momento, às 21h, ele se levantou e foi ao banheiro. Demorou 15 minutos. Quando voltou, parecia mais tenso. Às 21h40, chegou a hora do jantar ser servido. Os garçons começaram a circular com as bandejas. Conversas, risos, música de fundo. Tudo transcorria normalmente. Às 22h, Larissa se levantou da mesa principal. Disse baixinho para Rodrigo que ia ao banheiro. Ele beijou a mão dela. Não demore, amor. Daqui a pouco tem o brinde. Ela assentiu, pegou a pequena bolsa de mão prateada e caminhou em direção ao corredor que levava aos banheiros no primeiro andar. Carla viu Larissa passar. Acenou. Larissa acenou de volta, mas não sorriu. Sumiu pelo corredor. 10 minutos se passaram. 15. 20. Às 22h25, Rodrigo percebeu que Larissa ainda não havia voltado. Pediu para Carla ir verificar se estava tudo bem. Carla foi até o banheiro feminino. Bateu na porta. Larissa, você está aí? Silêncio. Abriu a porta. O banheiro estava vazio. 3 cabines, todas abertas, vazias. Carla sentiu um aperto no peito. Voltou correndo ao salão. Rodrigo, ela não está lá. Rodrigo se levantou imediatamente. Como assim não está? Começou a procurar. Correu para o segundo andar, para o quarto da noiva. Vazio. A bolsa de mão prateada de Larissa estava largada sobre a poltrona. O celular dela estava dentro da bolsa, desligado. Rodrigo desceu as escadas aos pulos. Alguém viu a Larissa? Começou a perguntar alto. Os convidados pararam de conversar. Olharam uns para os outros. Não, ninguém tinha visto. Mário Nogueira sentiu as pernas fraquejarem. O que está acontecendo? Rodrigo correu até a recepção do salão. Perguntou para a funcionária se alguém tinha saído. Ela disse que não. Estava ali o tempo todo. Rodrigo pediu para verificar as câmeras de segurança. A funcionária ligou para o gerente. Ele chegou em 5 minutos. Abriu a sala de segurança. Rodrigo, Mário, Gustavo e mais algumas pessoas entraram. As câmeras mostravam ângulos do estacionamento, da entrada principal, das portas laterais. O gerente rebobinou até às 22h05. Ali,
Na câmera da porta lateral que dava para os fundos do salão, perto da cozinha, Larissa aparece. Ela está caminhando. Não está correndo. Não parece assustada. Atrás dela, a uma distância de poucos metros, está Gustavo. Eles saem pela porta lateral. A câmera externa mostra os dois caminhando pelo jardim lateral em direção ao estacionamento. Larissa entra no lado do passageiro de um carro cinza. Gustavo entra do lado do motorista. O carro sai do estacionamento. Às 22h08, o carro desaparece pela rua. O silêncio na sala de segurança era sepulcral. Rodrigo estava branco, olhando para a tela como se não conseguisse processar o que via. Mário Nogueira segurou no encosto da cadeira para não cair. Ela saiu com ele? Ela saiu voluntariamente? Rodrigo virou-se para onde Gustavo deveria estar. Mas Gustavo não estava mais na sala. Alguém gritou: "Cadê o Gustavo?" Procuraram por todo o salão. Gustavo tinha desaparecido. Chamaram a polícia às 22h45. A polícia civil chegou em menos de 20 minutos. Isolaram a cena, interrogaram testemunhas, copiaram as imagens das câmeras. Um delegado perguntou a Rodrigo: "Você suspeitava de alguma coisa entre sua esposa e seu amigo?" Rodrigo balançou a cabeça atordoado. "Não, nunca. Eles mal conversavam." O delegado perguntou para outras pessoas. Ninguém tinha visto nada suspeito. Ninguém imaginava que poderia haver algo entre Larissa e Gustavo. Carla, ainda em choque, lembrou do momento em que Gustavo esteve sozinho com Larissa no quarto antes da cerimônia. Contou para a polícia. O delegado anotou tudo. E ela parecia assustada depois que ele saiu? Carla pensou. Não, parecia pensativa, mas não assustada. Tentaram ligar para o celular de Larissa. Desligado. Para o celular de Gustavo. Desligado. Foram até o apartamento de Larissa. Nada fora de lugar. Roupas dela ainda estavam lá. Documentos, tudo. Foram até a casa de Gustavo, um sobrado alugado no Água Verde. A porta estava trancada. Conseguiram mandado de busca e entraram. A casa estava arrumada, roupas dele ainda no armário, mas faltava uma mala, e na mesa da sala, numa folha de caderno, havia um bilhete manuscrito. Não procurem. Essa foi uma escolha consciente. Não estava assinado. A perícia confirmou. A letra era de Gustavo. Rodrigo leu aquele bilhete e desabou. Sentou no chão e chorou como uma criança. Mário Nogueira segurou o papel com as mãos trêmulas, sem conseguir acreditar. Sua filha tinha fugido? No próprio casamento? Com o padrinho do noivo? A noite terminou em caos, dor e perguntas sem respostas. Nos dias seguintes, a história estourou na imprensa local. Noiva desaparece em próprio casamento com padrinho do noivo. As especulações começaram imediatamente. Romance secreto, caso extraconjugal, paixão proibida. A família de Larissa negava veementemente. Minha filha amava o Rodrigo. Ela nunca faria isso. Algo está errado. Mas as imagens das câmeras eram claras. Larissa saiu voluntariamente. Andando, calma. Entrou no carro. Ninguém a forçou. A Polícia Civil de Curitiba abriu investigação para localizar Larissa Nogueira e Gustavo Leal. Emitiram alerta em todo o Paraná, depois nacionalmente. Verificaram movimentações bancárias. A conta de Larissa teve um saque de 8.000 reais na tarde do dia 6 de junho, véspera do casamento. A conta de Gustavo teve um saque de 12.000 reais na mesma semana. Não houve movimentação depois disso. Verificaram ligações telefônicas. Nada. Verificaram registros de passagens de ônibus, aviões. Nada. Era como se Larissa Nogueira e Gustavo Leal tivessem evaporado. E assim começaram 6 anos de silêncio, dor e mistério para as famílias Nogueira e Mendes. Os primeiros 6 meses após o desaparecimento de Larissa foram um inferno para Mário Nogueira e Rodrigo Mendes. A Polícia Civil de Curitiba tratou o caso inicialmente como fuga voluntária, o que tecnicamente não configurava crime. Mas a família insistia que havia algo profundamente errado. Minha filha não faria isso.
Mário repetia para qualquer investigador que aceitasse ouvi-lo. Ela não abandonaria tudo assim. Sua carreira, sua vida, sua família. Tem algo que não estamos vendo. Rodrigo passou as primeiras semanas em estado catatônico. Trancou-se no apartamento que havia alugado para começar a vida de casado com Larissa, um espaço que ela nunca chegou a habitar. Os pais dele se revezavam para levar comida, para tentar fazê-lo sair da cama. Ele recusava atender ligações, recusava ver amigos. A única coisa que conseguia fazer era assistir repetidamente às gravações das câmeras de segurança do salão de festas. Larissa caminhando calmamente, entrando no carro, sumindo. Como eu não vi, ele murmurava para si mesmo. Como eu não percebi que havia algo entre eles? Mas a verdade era que ninguém tinha percebido. Os amigos em comum de Rodrigo e Gustavo foram interrogados pela polícia. Todos disseram a mesma coisa. Nunca viram qualquer interação suspeita entre Larissa e Gustavo. Eles mal conversavam nas festas, disse Bruno, amigo de faculdade dos dois. Gustavo era mais próximo do Rodrigo. A Larissa era quieta, reservada. Eu nunca imaginaria que rolasse algo ali. A família de Gustavo estava igualmente chocada. Os pais dele, Antônio e Vera Leal, moravam em Ponta Grossa e tinham uma relação distante com o filho desde que ele se assumiu homossexual aos 24 anos. Ele nos disse que era gay. Vera contou para a polícia, visivelmente constrangida. Nós não aceitamos bem. Ele se afastou. A gente se falava pouco nos últimos anos. Quando souberam do desaparecimento, ficaram confusos. Ele fugiu com uma mulher? Mas ele é gay. Isso não faz sentido. Antônio Leal deu uma declaração que ficou registrada nos autos. Meu filho sempre foi diferente, desde criança. Muito introspectivo, muito na dele. Depois que escolheu ser psicólogo e virou vegetariano, ficou mais esquisito ainda. Falava de energias, de espiritualidade, dessas coisas que a gente não entendia. Mas nunca pensei que ele fosse capaz de destruir a vida de um amigo assim. A polícia começou a investigar a vida de Gustavo mais profundamente. Foram até a clínica onde ele atendia. Conversaram com a secretária, com os outros psicólogos que dividiam o espaço. Ele era bom profissional, disse doutora Márcia Fontes, que dividia consultório com Gustavo. Pontual, ético, os pacientes gostavam dele. Mas nos últimos meses ele tinha mudado. Ficou mais introspectivo. Cancelou alguns pacientes. Disse que estava passando por uma fase de reavaliação pessoal. Os investigadores pediram acesso aos registros financeiros de Gustavo. Descobriram movimentações interessantes. Nos 6 meses anteriores ao casamento, Gustavo havia sacado quantias grandes em dinheiro. R$ 500 aqui, R$ 1.000 ali. No total, cerca de 18 mil reais em saques. Para onde foi esse dinheiro? Não havia compras grandes registradas. Não havia viagens. Nada que justificasse. Mas a descoberta mais perturbadora veio quando investigaram as finanças de Larissa. Sua conta corrente revelou uma série de transferências que ninguém esperava. Entre janeiro e junho de 2008, Larissa transferiu um total de R$ 35 mil para uma conta registrada em nome de Instituto Aurora Despertar, Desenvolvimento Humano e Espiritual. A conta estava cadastrada em Tibagi, uma cidade pequena no interior do Paraná, a cerca de 200 quilômetros de Curitiba. Quando Mário Nogueira soube disso, sentiu as pernas bambas. R$ 35 mil? De onde ela tirou isso? A polícia explicou. Parte era da herança que Larissa tinha recebido quando a mãe morreu, parte eram economias dela. Mas por que ela doaria essa quantia para um instituto que ninguém conhece? Mário estava desesperado. Ela foi roubada? Enganada? O delegado responsável pelo caso, Maurício Costa, começou a investigar o tal Instituto Aurora Despertar. O CNPJ estava ativo, mas as informações eram mínimas. Endereço registrado numa zona rural de Tibagi. Atividade declarada: promoção de palestras, cursos e vivências sobre desenvolvimento humano. Sócio fundador: Amir Khalil dos Santos, 55 anos. Brasileiro naturalizado, nascido no Líbano. Delegado Costa decidiu ir até Tibagi verificar pessoalmente. Levou 2 investigadores com ele.
O endereço registrado era uma fazenda isolada, cercada por mata densa, acessível apenas por estrada de terra. Quando chegaram ao portão, foram recebidos por um homem magro, de barba longa e roupas brancas. "Posso ajudar?" O homem perguntou calmo. "Estamos investigando um desaparecimento. Queremos falar com Amir Khalil." O homem sorriu. "Mestre Amir não está disponível para visitantes sem agendamento, mas posso passar uma mensagem." Delegado Costa mostrou a identificação policial. "Não é um pedido, é uma investigação oficial." O homem não se abalou. "Mesmo assim, precisam de mandado para entrar aqui. Essa é uma propriedade privada dedicada a práticas espirituais. Respeitamos a lei e esperamos o mesmo." Frustrados, os policiais voltaram para Curitiba. Iniciaram o processo de conseguir mandado de busca, mas precisavam de mais evidências concretas de que Larissa e Gustavo estavam naquele local. Não tinham. Apenas as transferências bancárias, que por si só não provavam presença física. Enquanto isso, a imprensa começou a teorizar. Matérias especulativas em jornais locais sugeriam que Larissa e Gustavo tinham planejado a fuga meses antes, que mantinham um romance secreto, que talvez Larissa estivesse grávida. Cada teoria era mais fantasiosa que a anterior, mas todas partiam da mesma premissa. Os dois estavam juntos, em algum lugar, vivendo um amor proibido. Rodrigo não conseguia ler as matérias sem sentir náusea. A humilhação pública era quase pior que a dor da perda. Amigos evitavam falar com ele. Não sabiam o que dizer. Alguns sussurravam. Será que ele não desconfiava de nada? Como se a culpa fosse dele por não ter visto. Carla, a prima de Larissa, também estava destruída. Revivia constantemente os últimos momentos que teve com a prima. "Eu devia ter insistido mais", ela dizia para Mário. Quando ela parecia distante, quando o Gustavo entrou no quarto sozinho com ela, eu devia ter pressionado para ela me contar o que estava acontecendo. Mário segurava a mão da sobrinha. "Não foi culpa sua, Carla. Foi culpa de quem a manipulou." Porque quanto mais Mário pensava, mais tinha certeza de que sua filha havia sido manipulada de alguma forma. Larissa não era impulsiva. Não era de tomar decisões drásticas. Algo ou alguém a tinha convencido a fazer aquilo. Em outubro de 2008, 4 meses após o desaparecimento, a primeira pista concreta surgiu. Uma testemunha procurou a delegacia. Era uma mulher de cerca de 40 anos, nervosa, que pediu para falar com o delegado Costa em particular. Seu nome era Renata Duarte, e ela tinha uma história para contar. "Eu fazia parte de um grupo", ela começou, as mãos tremendo. "Um grupo de estudos espirituais que se reunia em Curitiba. Eu participei por quase um ano, entre 2007 e 2008. Saí em julho deste ano porque percebi que aquilo não era o que parecia." Delegado Costa se inclinou para a frente. "Continue." Renata explicou. O grupo se chamava Círculo de Luz Interior e se apresentava como um espaço de meditação, filosofia e autoconhecimento. As reuniões aconteciam numa sala alugada no centro de Curitiba, toda quinta-feira à noite. Éramos cerca de 20 pessoas, a maioria profissionais liberais, gente bem de vida. O facilitador era um homem chamado Gustavo. O delegado sentiu um arrepio. "Gustavo Leal." Renata assentiu. "Sim, ele conduzia as reuniões. Era muito carismático, muito convincente. Falava sobre transcender a dor, sobre encontrar propósito além das convenções sociais. No começo parecia inocente, sabe? Meditação guiada, conversas filosóficas. Mas aos poucos foi ficando estranho." "Estranho como?" Costa perguntou, gravando tudo. Ele começou a falar sobre um próximo nível. Dizia que o círculo de luz era apenas o começo, que para quem estivesse pronto, havia uma comunidade maior, mais profunda, num lugar afastado. Ele chamava de Santuário Aurora. Dizia que lá as pessoas viviam de verdade, sem as amarras da sociedade moderna, sem as ilusões do ego. Renata continuou. Ele pedia doações. Dizia que era para manter o espaço, para ajudar a comunidade. Eu doei alguns milhares de reais ao longo do ano. Outras pessoas doaram muito mais. Tinha uma moça jovem, bonita,
cabelo castanho, muito quieta. Ela começou a aparecer nas reuniões em janeiro de 2008. Gustavo tinha um jeito especial de falar com ela. Dava atenção total, sabe? Ela parecia vulnerável. Às vezes chorava durante as meditações. O delegado mostrou uma foto de Larissa para Renata. É ela? Renata olhou e empalideceu. É a moça do jornal. A que sumiu no casamento. Costa sentiu a adrenalina subir. Ela ia às reuniões regularmente? Renata pensou. Sim, toda quinta. Ela ficou mais próxima do Gustavo com o tempo. Ele dizia que ela tinha um trauma profundo que precisava curar. Que ela tinha potencial de iluminação acima da média. E você sabe se ela foi para esse tal Santuário Aurora? Renata balançou a cabeça. Eu saí do grupo antes de descobrir, mas sei que várias pessoas foram. Gustavo selecionava quem estava pronto. Dizia que era um privilégio, que nem todos seriam chamados. Costa perguntou se Renata tinha mais informações sobre o local desse santuário. Sei que fica no interior. Alguém mencionou Tibag uma vez. É uma fazenda grande, isolada. Lá mora o líder verdadeiro, um homem que Gustavo chamava de Mestre Amir. Tudo começou a fazer sentido. O Instituto Aurora Despertar, as doações, as reuniões de quinta-feira que Larissa frequentava. Gustavo não era apenas padrinho do noivo. Ele era um recrutador. Delegado Costa intensificou a investigação. Conseguiu mandado de busca para a fazenda em Tibage, mas quando a polícia chegou lá em novembro de 2008, encontraram apenas 5 pessoas vivendo no local. Nenhuma delas era Larissa ou Gustavo. Amir Khalil dos Santos estava lá, calmo, cooperativo demais. Sim, temos uma comunidade espiritual aqui. É legal, registrada. Fazemos meditações, plantamos nossa comida, vivemos de forma sustentável. Não há nada de errado nisso. Questionado sobre Larissa e Gustavo, Amir negou conhecê-los. Muitas pessoas fazem doações para nosso instituto. Não conheço todas pessoalmente. A polícia revistou a fazenda. Não encontrou evidências de presença de Larissa ou Gustavo. Nenhuma roupa, nenhum documento, nada. Os anos passaram. 2009, 2010, 2011. A investigação esfriou. Não havia novas pistas. Larissa e Gustavo tinham se evaporado. Mário Nogueira envelheceu 10 anos em 2. Desenvolveu problemas cardíacos, depressão profunda. Passava os dias olhando fotos da filha, se perguntando onde ela estava, se estava viva, se estava sofrendo. Rodrigo tentou reconstruir sua vida. Voltou a trabalhar, mas nunca mais foi o mesmo. Evitava festas, evitava falar sobre o assunto. Quando amigos perguntavam, ele dizia apenas: ela está morta para mim. Era a única forma que conseguia lidar. Em 2012, 4 anos após o desaparecimento, uma reviravolta. Uma ex-membro da comunidade em Tibag procurou a polícia. Seu nome era Ana Paula Ferreira, 32 anos. Ela tinha vivido na fazenda entre 2009 e 2011, mas conseguiu sair. É uma seita, ela disse, tremendo. Eles controlam tudo. Quem entra não sai fácil. Ana Paula contou que Mestre Amir usava técnicas de manipulação psicológica. Isolava os membros, fazia rituais de purificação, criava dependência emocional. Ele dizia que o mundo lá fora era ilusão, que nossa família biológica eram laços kármicos que precisávamos cortar. Quanto mais tempo você ficava, mais difícil era sair. Quando perguntaram sobre Larissa, Ana Paula fechou os olhos. Tinha uma moça jovem lá. Chegou no meio de 2008. Ela era quieta, muito triste. Eles a chamavam de Ananda, que significa bem-aventurança em sânscrito. Ela não ficou muito tempo. Ana Paula hesitou. Ela tentou fugir. O delegado Costa, agora mais velho e com menos esperança, perguntou: e o que aconteceu? Ana Paula começou a chorar. Não sei. Eu só sei que uma noite ela tentou ir embora e eles a pegaram. Depois disso, ela sumiu. Disseram que ela tinha sido transferida para outro santuário, mas eu nunca mais a vi. E Gustavo, o homem que a trouxe? Ana Paula acenou que sim. Gustavo estava lá. Ele era braço direito do Mestre Amir.
Recrutava gente em Curitiba, trazia para cá. Ele é perigoso, muito manipulador. Com essa informação, a polícia conseguiu novo mandado, mais robusto. Em março de 2014, 6 anos após o desaparecimento, foi organizada uma operação grande. Polícia Civil, Polícia Federal, Ministério Público. Mais de 30 agentes cercaram a fazenda ao amanhecer. Quando encontraram 23 pessoas vivendo lá. A maioria adultos entre 25 e 50 anos. Todos magros, vestindo roupas simples, alguns descalços. Pareciam assustados, confusos. Entre eles, próximo à casa principal, estava Gustavo Leal. 6 anos mais velho, muito mais magro, barbudo, cabelos longos amarrados. Mas era ele. Quando viu a polícia, não tentou correr. Apenas ficou parado, olhando. Gustavo Leal, você está preso, anunciou o delegado Costa. Gustavo abriu os braços, passivo. Enquanto o algemavam, ele perguntou calmamente. Por quê? Eu não cometi crime algum. Cadê Larissa Nogueira? Costa perguntou, a voz firme, mas carregada de anos de frustração. Gustavo olhou para ele com uma expressão que era impossível decifrar. Não era medo, não era culpa. Era vazio. Larissa não está aqui. A fazenda foi revistada de cima a baixo. Quartos comunitários, cozinha, sala de meditação, galpões. 23 pessoas, mas nenhuma delas era Larissa. Questionaram todos. Tem uma moça chamada Larissa aqui? Ou Ananda? Alguns balançavam a cabeça. Outros olhavam para baixo, mudos. Uma mulher de cerca de 50 anos, identificada depois como Clara Mendes, quebrou o silêncio. Ananda foi embora há anos. Ela não está mais entre nós. Embora para onde? A mulher olhou para mestre Amir, como pedindo permissão. Amir permaneceu em silêncio absoluto, meditando sentado no chão. A polícia levou Gustavo, Amir e mais 5 membros que pareciam ter posições de liderança para interrogatório na delegacia de Tibag. Durante horas, tentaram extrair informações. Amir não falou uma palavra. Gustavo falou, mas de forma evasiva, confusa. Foi apenas no segundo dia de interrogatório, com Gustavo sozinho numa sala com o delegado Costa e uma promotora do Ministério Público, que ele finalmente disse algo útil. Vocês querem saber sobre Larissa? Gustavo perguntou, a voz monótona. Eu vou contar, mas vocês não vão gostar da verdade. Delegado Costa cruzou os braços. Tente. Gustavo respirou fundo. Olhou para a câmera que gravava tudo. Depois olhou diretamente nos olhos do delegado. Larissa e eu fugimos juntos. Foi uma decisão consciente, tomada por nós dois. Ela estava infeliz com a vida que tinha, com o casamento que não queria. Eu a ajudei a sair daquela prisão. Vivemos juntos na comunidade Aurora por um tempo. Foi bom, foi libertador. Mas depois... Ela decidiu ir embora. Deixou a comunidade. Eu não sei onde ela está agora. Talvez tenha voltado para Curitiba. Talvez esteja em outro lugar. Mas saiu livre, por vontade própria. A promotora bateu a mão na mesa. Você espera que acreditemos nisso? 6 anos depois você aparece com essa história? Gustavo manteve a expressão impassível. É a verdade. Então por que não procurou a família dela? Por que não avisou que ela estava bem? Gustavo deu um sorriso fraco. Porque ela não queria contato com a família. Vocês não entendem. Ela queria desaparecer, começar de novo. Delegado Costa estava perdendo a paciência. Cadê o corpo, Gustavo? Pela primeira vez, Gustavo pareceu confuso. Corpo? Que corpo? O corpo de Larissa. Sabemos que ela está morta. Para onde você levou o corpo? Gustavo balançou a cabeça, quase rindo. Vocês estão enganados. Larissa não está morta. Ela saiu. Está viva em algum lugar. Mas a polícia não acreditou. Intensificaram as buscas na fazenda. Trouxeram cães farejadores. Georradar para detectar ossadas enterradas. E foi assim, numa área nos fundos da propriedade, próxima a um jardim que os membros chamavam de Jardim Sagrado, que os cães indicaram algo. Cavaram. A cerca de 1,5 metros de profundidade, encontraram restos humanos.
ossada quase completa, enterrada ali há anos pela degradação. A perícia levou os ossos para análise. DNA foi extraído, comparado com amostras de Mário Nogueira. Compatibilidade: 99,98%. Os restos eram de Larissa Nogueira. Ela estava morta e havia sido enterrada naquela fazenda provavelmente há mais de 4 anos. Quando Mário Nogueira recebeu a ligação do delegado Costa informando que os restos mortais encontrados na fazenda eram de sua filha, ele desabou. Literalmente. Caiu de joelhos no chão da sala, o telefone escorregando da mão, e soltou um grito que a vizinhança inteira ouviu. Era o grito de um pai que havia passado 6 anos se agarrando a um fio de esperança, imaginando que um dia a filha voltaria para casa, pedindo desculpas, explicando tudo. Agora esse fio tinha se partido. Rodrigo Mendes, ao saber da notícia, trancou-se no banheiro de casa e vomitou. Depois sentou no chão frio, encostou a cabeça na parede e ficou ali por horas, incapaz de processar. Larissa estava morta. Tinha estado morta por anos enquanto ele esperava, enquanto se torturava com perguntas, enquanto a vida seguia ao redor dele como se nada tivesse acontecido. Ela estava enterrada numa fazenda no meio do nada, sozinha, esquecida. A notícia estourou na imprensa com força devastadora. Corpo de noiva desaparecida há 6 anos é encontrado enterrado em fazenda de seita no interior do PR. Os jornais relembraram toda a história. O casamento interrompido, o padrinho que sumiu junto. As teorias de romance secreto. Agora a verdade sombria emergia. Não tinha sido amor. Tinha sido manipulação, controle e morte. Gustavo Leal foi formalmente acusado de homicídio, transferido para o presídio de Ponta Grossa sob custódia. Durante os interrogatórios que se seguiram, ele continuou negando. Eu não matei Larissa. Ela estava viva quando saiu da comunidade. Eu não sei como o corpo dela foi parar lá. Mas ninguém acreditava mais nele. Amir Khalil dos Santos também foi preso, acusado de formação de quadrilha, cárcere privado e associação ao homicídio. Ele permaneceu em silêncio absoluto. Não respondeu uma pergunta sequer. Meditava na cela, impassível, como se estivesse acima de tudo aquilo. Os outros 21 membros encontrados na fazenda foram levados para abrigos temporários enquanto a investigação prosseguia. Muitos estavam em estado de confusão mental severa. Anos de isolamento, doutrinação e controle psicológico os tinham deixado despreparados para voltar ao mundo. Assistentes sociais foram designados para ajudá-los na transição. Alguns tinham famílias que os procuravam há anos. Outros não tinham para onde voltar. Foi durante a busca minuciosa na fazenda que a polícia encontrou algo que mudaria completamente a compreensão do caso. Os diários de Larissa. Estavam escondidos numa caixa de madeira enterrada embaixo do assoalho de um dos quartos comunitários. 3 cadernos de capa dura, preenchidos com letra miúda e apertada. Centenas de páginas. A letra era de Larissa, confirmada depois por comparação com documentos antigos. Os diários cobriam o período de janeiro de 2008 até dezembro de 2009. Quase 2 anos da vida dela, registrados em detalhes dolorosos. O delegado Costa leu os diários inteiros. Foram 4 dias de leitura que o deixaram fisicamente doente. Ele tinha visto muita coisa em 25 anos de polícia, mas aquilo era diferente. Aquilo era assistir uma pessoa sendo desconstruída, pedaço por pedaço, até não sobrar nada. Os diários foram parcialmente liberados para a família com autorização judicial. Mário Nogueira pediu para ler, mesmo sabendo que ia ser devastador. Carla leu junto com ele, segurando a mão do tio, enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto de ambos. A primeira entrada era de 10 de janeiro de 2008. Fui à primeira reunião do grupo que o Gustavo mencionou. Não sei bem por que aceitei. Acho que só queria sair de casa, fazer alguma coisa diferente. A mamãe se foi há 5 meses e eu ainda não consigo acreditar. Tudo me lembra ela. A casa, o trabalho, até o Rodrigo, porque ela gostava tanto dele. Sinto que estou vivendo no automático, sem sentir nada de verdade. O Gustavo disse que o grupo poderia ajudar.
que ajuda pessoas que estão perdidas a se reencontrarem. Fui. Eram umas 15 pessoas numa sala pequena. Meditamos, conversamos sobre dor e propósito. Foi reconfortante. Pela primeira vez em meses, senti que alguém entendia. As entradas seguintes documentavam a evolução dela no grupo. Gustavo aparecia cada vez mais. Ele conduzia as meditações, fazia perguntas profundas, ouvia com atenção total. O Gustavo disse que minha dor é um portal para algo maior, que eu posso transformar essa perda em iluminação. Larissa escrevia com esperança crescente. Ela queria acreditar que havia sentido no sofrimento. Em fevereiro de 2008, ela escreveu: O Gustavo me chamou para conversar depois da sessão. Disse que percebe em mim um potencial especial, que poucas pessoas têm a sensibilidade espiritual que eu tenho. Disse que existe um lugar onde pessoas como eu podem florescer de verdade, sem as distrações e as mentiras do mundo comum. Fiquei confusa, mas também lisonjeada. Ninguém nunca me disse que eu era especial. Sempre fui a filha quieta, a namorada reservada. E agora alguém vê algo em mim. Março de 2008 marcou o início da manipulação mais agressiva. Gustavo começou a plantar sementes de dúvida sobre a vida de Larissa. Ele perguntou se eu realmente amo o Rodrigo ou se estou apenas fazendo o que todos esperam de mim. Fiquei sem resposta, porque honestamente não sei. Eu gosto do Rodrigo. Ele é bom, atencioso. Mas será que é amor? Ou é só conforto? As doações começaram nessa época. O Gustavo explicou que a comunidade Aurora precisa de apoio para continuar existindo, que é um lugar sagrado onde pessoas vivem em harmonia, sem apego material. Decidi doar R$1.000. É pouco perto do que eles oferecem. Abril de 2008. As doações aumentaram. As dúvidas também. Às vezes sinto que estou vivendo uma mentira. O casamento está chegando, todo mundo está animado, mas eu me sinto vazia. O Gustavo disse que isso é minha alma me avisando, que estou prestes a cometer um erro irreversível. Será que ele tem razão? Maio de 2008, um mês antes do casamento, Larissa fez sua primeira visita à fazenda em Tibagi. A entrada daquele fim de semana é longa, detalhada. Fui ao Santuário Aurora pela primeira vez. O Gustavo me levou. Ficamos 2 dias lá. É um lugar isolado, cercado de mata, silencioso. Conheci o mestre Amir. Ele tem uns olhos que parecem ver dentro da gente. Fez perguntas sobre minha vida, minha dor, meus medos. Não sei como, mas me senti segura para contar coisas que nunca contei para ninguém. Chorei muito. Ele disse que minha alma está presa em correntes kármicas, que o casamento seria a corrente mais pesada de todas. Que lá no santuário eu poderia me libertar de verdade. Voltei para Curitiba diferente, confusa. Parte de mim quer cancelar o casamento. Mas como? Como eu explicaria para meu pai, para o Rodrigo, para todo mundo? Junho de 2008. A semana do casamento. As entradas ficaram frenéticas. Faltam 5 dias. Não consigo dormir. O Gustavo disse que eu tenho uma escolha a fazer. Ou me caso e vivo uma vida de mentira, ou tenho coragem de seguir meu caminho verdadeiro. Ele disse que no dia do casamento, se eu decidir, ele me ajuda a sair, que posso ir para o santuário e começar de novo. Estou apavorada, mas também aliviada. É como se alguém finalmente me desse permissão para não fazer o que todos esperam. A última entrada antes do casamento era do dia 6 de junho, véspera da cerimônia. Decidi. Vou fazer. Amanhã, quando todos estiverem distraídos, vou sair com o Gustavo. Vou para o santuário. Sei que vai doer muita gente. Meu pai, o Rodrigo, a Carla. Mas se eu não fizer isso agora, vou passar o resto da vida me perguntando, e se? O Gustavo prometeu que no santuário vou encontrar paz. Vou encontrar quem eu realmente sou. Confio nele. Depois do dia 7 de junho, as entradas mudaram completamente de tom. Estou aqui, no santuário, já faz uma semana. É diferente do que imaginei. Não tem volta, disseram. Uma vez que você cruza o portal, o mundo antigo não existe mais. Estou com medo. Mas o mestre Amir diz que o medo é só o ego resistindo à transformação.
Julho de 2008. Entregaram minhas roupas. Me deram roupas brancas, simples. Cortaram meu cabelo. Disseram que cabelo longo é vaidade, é apego ao corpo físico. Meu nome agora é Ananda. Larissa morreu. Eles dizem que é renascimento, mas eu me sinto vazia. As semanas seguintes documentavam a rotina severa da comunidade. Acordar às 5 iros, meditação por 2 horas, trabalho rural até meio-dia, almoço em silêncio, mais trabalho, sessões de purificação espiritual à noite, que incluíam jejuns, rituais estranhos, às vezes consumo de chás com substâncias que Larissa não sabia identificar, mas que a deixavam zonza, desorientada. Agosto de 2008. Pedi para usar o telefone. Quero ligar para meu pai, dizer que estou bem. Mas o Gustavo disse que contato com a vida antiga atrasa o processo, que meu pai faz parte das correntes que me prendiam. Faz sentido, mas dói muito. Setembro de 2008. Tentei conversar com outras pessoas aqui, mas eles são estranhos, falam frases prontas como robôs. Estamos no caminho, o mestre nos guia, o mundo externo é ilusão. Ninguém parece ter dúvidas, só eu. Será que tem algo errado comigo? Outubro de 2008. A virada. Quero ir embora. Não aguento mais. Isso não é iluminação, é prisão. Pedi para sair. O Gustavo riu de mim. Riso. Disse que eu ainda estou resistindo, que se eu sair agora, vou perder minha alma para sempre. Tentei ir embora à noite. Eles me pegaram, me trancaram num quarto por 3 dias, sem comida, só água. Disseram que é purificação. Eu só quero ir para casa. Novembro de 2008. Não consigo mais pensar direito. Estou tão cansada, tão fraca. Eles controlam tudo. O que comemos, quando dormimos, quando falamos. O mestre Amir diz que meu corpo está expelindo toxinas espirituais, que em breve vou despertar de verdade. Mas eu sinto que estou morrendo. Dezembro de 2008. Estou planejando fugir de novo. Dessa vez vou conseguir. Vou esperar todo mundo dormir. Vou correr pela mata. Não me importo se me perder. Qualquer coisa é melhor que ficar aqui. Vou fazer isso amanhã à noite. Se alguém encontrar este diário algum dia, meu nome é Larissa Nogueira. Eu não queria estar aqui. Me ajudem. Essa foi a última entrada. Quando a perícia examinou os cadernos, identificaram que páginas tinham sido arrancadas, provavelmente entradas posteriores a dezembro de 2008. Nunca foram encontradas. Com base nos diários e nos depoimentos de ex-membros, a polícia conseguiu reconstruir o que provavelmente aconteceu. Ana Paula Ferreira, a ex-membro que tinha prestado depoimento em 2012, foi convocada novamente. Dessa vez, sabendo que Larissa estava morta, ela decidiu contar tudo. Eu estava lá na noite em que ela tentou fugir. Ana Paula disse tremendo. Foi em dezembro de 2009, um ano depois daquela entrada do diário. Ela tinha tentado fugir outras vezes antes e sempre a pegavam, mas dessa vez foi diferente. Ana Paula contou. Larissa tinha esperado até às 2 da manhã. A maioria dormia nos quartos comunitários. Ela se levantou em silêncio, descalça, e começou a caminhar em direção à porteira da fazenda. Mas havia vigília. Sempre tinha alguém acordado, meditando, mas na verdade vigiando. O Gustavo a viu. Chamou outros. Foram atrás dela. Ela correu. Entrou na mata. Eles correram atrás. Eu acordei com o barulho. Vi tudo da janela do quarto. Eles a pegaram perto do riacho. Ela gritava, chorava, implorava. Deixem eu ir, por favor. Eu só quero ir para casa. O Gustavo a arrastou de volta para a casa principal. E depois? O promotor perguntou. Ana Paula fechou os olhos. Disseram que ela precisava de uma sessão de cura profunda. Levaram ela para a sala de rituais. O mestre Amir preparou um chá, ayahuasca misturada com outras coisas. Diziam que era para resetar a alma dela. Fizeram ela beber à força. Ela não queria. Tentou se debater, mas eram 4 homens segurando ela. Você viu isso? Ana Paula balançou a cabeça. Não me deixaram entrar. Mas ouvi ela gritando por horas. Depois os gritos pararam.
De manhã disseram que Ananda tinha partido para outro plano, que o corpo físico dela tinha sido deixado para trás, mas a alma tinha ascendido. Enterraram ela no jardim sagrado. Fizeram um ritual. Disseram que era uma celebração. O promotor sentiu náusea. E ninguém chamou polícia? Ninguém denunciou? Ana Paula chorou. A gente tinha medo. Eles diziam que se contássemos para o mundo externo, nossa alma seria amaldiçoada. E depois, com o tempo, a gente começa a acreditar nas próprias mentiras. A gente repete que ela ascendeu, que foi escolha dela. Mas eu sabia, eu sempre soube que ela foi morta. Confrontado com o testemunho de Ana Paula, Gustavo finalmente começou a quebrar. Em novo interrogatório, com o advogado presente, ele admitiu partes da história. Larissa teve uma reação adversa ao chá sagrado. Nós não queríamos que ela morresse. Foi um acidente. Ela entrou em convulsões. Quando percebemos a gravidade, já era tarde. Chamamos socorro? Não. Deveríamos ter chamado. Mas tínhamos medo das consequências legais. Então, a enterramos. E seguimos em frente. Você manipulou ela por meses, o delegado Costa disse, a voz tremendo de raiva contida. Convenceu uma mulher vulnerável de luto a abandonar a própria vida. Prendeu ela numa fazenda contra a vontade. E quando ela tentou fugir, vocês a drogaram à força até ela morrer. E você chama isso de acidente? Gustavo manteve o olhar baixo. Eu acreditava que estava salvando ela, que estava oferecendo um caminho melhor. Você acreditava? Costa praticamente gritou. Você era psicólogo, Gustavo. Você sabia exatamente o que estava fazendo. Identificou uma vítima vulnerável, isolou ela, manipulou ela, destruiu ela. Gustavo não respondeu. Mestre Amir continuou em silêncio. Mas documentos encontrados na fazenda revelaram anotações dele sobre Larissa. Ananda, potencial alto, mas resistência forte. Necessita quebra de ego através de jejum e isolamento. Considerar cerimônia de resetagem se persistir. Estava tudo planejado. Tudo calculado. A análise dos restos mortais feita pelo IML tentou determinar causa da morte, mas a decomposição avançada tornava difícil. O que conseguiram confirmar? Sinais de trauma no crânio compatível com queda ou golpe. Fraturas em costelas. O laudo foi inconclusivo sobre se a morte foi por overdose da substância, por traumatismo craniano ou por combinação de fatores. O que ficou claro era que Larissa Nogueira não tinha morrido de ascensão espiritual. Tinha morrido de violência, negligência e desespero. Nos meses seguintes, a investigação se expandiu. Descobriram que o Santuário Aurora tinha recrutado dezenas de pessoas ao longo de 10 anos. Muitas tinham conseguido sair, traumatizadas, mas vivas. Outras nunca mais foram vistas. A polícia começou a escavar outras áreas da fazenda, procurando por mais corpos. Encontraram mais 2. Ossadas enterradas em áreas diferentes. Identificação através de DNA revelou um homem de 34 anos desaparecido em 2006, uma mulher de 41 anos desaparecida em 2010. Ambos tinham sido membros da comunidade. Ambos tinham partido para outro plano, segundo registros internos. O caso explodiu nacionalmente. Virou manchete em todo o Brasil. Programas de TV discutiam como seitas operam, como identificar sinais de manipulação, como proteger pessoas vulneráveis. A família de Larissa deu entrevistas implorando que outros casos semelhantes fossem investigados. Mário Nogueira, visivelmente envelhecido e quebrado, disse numa coletiva de imprensa: minha filha estava sofrendo. Ela tinha perdido a mãe e estava processando um luto profundo. E pessoas más, pessoas que sabiam exatamente o que estavam fazendo, aproveitaram dessa dor. Transformaram minha menina numa prisioneira. E quando ela quis voltar para casa, a mataram. Nenhum pai deveria ter que enterrar sua filha 2 vezes. Rodrigo Mendes não deu entrevistas. Desapareceu da vida pública. Amigos diziam que ele tinha se mudado para outro estado, começado do zero. Não conseguia mais viver em Curitiba, cidade onde tudo tinha acontecido. Carla organizou um funeral para Larissa.
6 anos depois do desaparecimento, finalmente puderam enterrá-la de verdade, num túmulo ao lado da mãe Helena, como deveria ter sido desde o início. Mais de 300 pessoas compareceram. Colegas de trabalho, amigos de escola, vizinhos, desconhecidos que tinham acompanhado o caso pela imprensa. O caixão foi fechado. Os restos mortais estavam longe demais do corpo que Larissa tinha sido. Mas sobre o caixão, Carla colocou uma foto dela. Não uma foto do casamento, não uma foto sorrindo forçadamente. Uma foto antiga, de quando ela tinha 15 anos, sentada no jardim da casa lendo um livro, o sol da tarde iluminando seu rosto. Era assim que queriam lembrar dela. Antes da dor, antes da manipulação, antes de tudo. O caso foi a julgamento em 2015. O julgamento de Gustavo Leal e Amir Khalil dos Santos começou em março de 2015, no Fórum Criminal de Ponta Grossa. A promotoria apresentou acusações de homicídio qualificado por motivo torpe e meio cruel, ocultação de cadáver, formação de quadrilha, cárcere privado e estelionato. Outros 5 membros da liderança da comunidade também foram levados a júri popular. O tribunal do júri estava lotado. Jornalistas de veículos nacionais ocupavam as primeiras fileiras. Mário Nogueira estava presente todos os dias, sentado sempre no mesmo lugar, as mãos entrelaçadas, o rosto marcado por rugas que não existiam 7 anos antes. Carla estava ao lado dele, segurando o braço do tio quando as sessões ficavam pesadas demais. Rodrigo Mendes não compareceu. Mandou uma carta ao tribunal pedindo para ser poupado de testemunhar presencialmente. Seu depoimento foi gravado em vídeo. A estratégia da defesa de Gustavo foi tentar caracterizar tudo como um grande mal-entendido. Meu cliente acreditava genuinamente que estava ajudando pessoas a encontrarem paz espiritual. A morte de Larissa Nogueira foi uma fatalidade trágica, mas não intencional. Não houve dolo. Foi imprudência, na pior das hipóteses. A promotoria destruiu esse argumento sistematicamente. Apresentou os diários de Larissa, lidos em voz alta no tribunal. Quando chegaram nas entradas onde ela implorava para ir embora, onde descrevia ser trancada em quartos, onde escrevia "me ajudem", várias pessoas na plateia choraram abertamente. Mário Nogueira baixou a cabeça e cobriu o rosto com as mãos. Ana Paula Ferreira testemunhou presencialmente. Contou nos mínimos detalhes a noite da morte de Larissa. Como ela gritou, como foi arrastada, como foi forçada a beber a ayahuasca. Ela implorou. Disse, por favor, eu só quero meu pai. E eles riram. Disseram que o pai dela era ilusão kármica. A promotora perguntou. E o que você sentiu naquele momento? Ana Paula olhou diretamente para Gustavo. Medo. Medo de que um dia fosse eu. Outros ex-membros testemunharam. Renata Duarte, que tinha participado do Círculo de Luz em Curitiba, descreveu como Gustavo usava técnicas de manipulação psicológica. Ele era treinado em psicologia, sabia exatamente o que fazia, identificava vulnerabilidades e explorava. No caso da Larissa, ele sabia que ela estava de luto, fragilizada. Foi atrás dela como predador. O perito criminal que examinou os diários também testemunhou. Explicou que a letra de Larissa, ao longo dos meses, mudou fisicamente. Nas primeiras entradas, a letra é firme, organizada. Nas últimas está trêmula, irregular, com erros de ortografia que não apareciam antes. São sinais claros de deterioração mental e física. A defesa tentou argumentar que Larissa tinha ido voluntariamente, que tinha doado dinheiro por vontade própria, que em nenhum momento foi fisicamente impedida de sair nos primeiros meses. Mas a promotoria rebateu. Aprisionamento não é apenas físico, é psicológico. Quando você convence uma pessoa de que sair significa perder a alma para sempre, quando você destrói a autoestima dela até ela acreditar que não merece voltar para casa, isso é cárcere. O perito em psicologia forense, convocado pela promotoria, explicou o conceito de coerção coercitiva. É uma forma de tortura psicológica, usada por seitas, por abusadores domésticos, por grupos extremistas, funciona através de isolamento, controle de informação, dependência induzida, ameaças veladas e reforço intermitente.
A vítima perde a capacidade de tomar decisões autônomas. Passa a depender completamente do grupo para definir o que é real, o que é certo, quem ela é. Quanto a Amir Khalil, ele se recusou a falar durante todo o julgamento. Permaneceu sentado, imóvel, olhando para o vazio. Sua defesa argumentou que ele era apenas um líder espiritual, que não tinha conhecimento direto das práticas mais extremas. Mas documentos apreendidos provavam o contrário. Cadernos com anotações dele sobre técnicas de quebra de resistência, dosagem ideal de plantas sagradas para a indução de estados alterados, protocolos de punição para membros desviantes. O julgamento durou 3 semanas. No último dia, os diários de Larissa foram exibidos fisicamente. 3 cadernos gastos, manchados, com páginas amassadas. A promotora os segurou diante do júri. Isso aqui não é filosofia espiritual. Não é busca por iluminação. Isso é o registro de uma mulher sendo destruída. Página por página, dia após dia, até não sobrar nada dela. Gustavo foi condenado. O júri levou apenas 4 horas de deliberação. Homicídio qualificado, cárcere privado, ocultação de cadáver, formação de quadrilha. Pena: 26 anos de reclusão em regime fechado. Quando a sentença foi lida, Gustavo não demonstrou emoção. Apenas olhou para as próprias mãos. Seus pais, Antônio e Vera, que tinham comparecido a algumas sessões, choraram. Mesmo com todos os horrores revelados, era ainda o filho deles sendo condenado. Amir Khalil dos Santos foi condenado a 22 anos. Mesmo sem ter fisicamente participado da morte de Larissa, foi considerado autor intelectual e líder da organização criminosa. Os outros membros da liderança receberam penas entre 8 e 15 anos, dependendo do nível de envolvimento. Mas o julgamento não trouxe a paz que Mário Nogueira esperava. Eles vão passar anos na prisão, ele disse numa entrevista após a sentença. Mas minha filha não volta. Ela tinha 26 anos. Tinha uma vida inteira pela frente. E foi tirada dela por gente que dizia estar salvando sua alma. Nos meses que seguiram ao julgamento, mais informações sobre a operação da seita vieram à tona. Investigações revelaram que o Santuário Aurora tinha conexões com outras comunidades semelhantes em diferentes estados. Uma rede de recrutamento que operava através de grupos de estudos espirituais em cidades grandes, sempre mirando pessoas em momentos de vulnerabilidade. Luto recente, separações dolorosas, perda de emprego, crises existenciais. Especialistas em seitas e controle mental foram consultados para entender o fenômeno. Dr. Paulo Ferreira, psicólogo especializado em recuperação de vítimas de grupos coercitivos, explicou: seitas não recrutam pessoas fracas ou burras. Elas recrutam pessoas inteligentes, idealistas, que estão buscando sentido. O perfil ideal é alguém que acabou de passar por uma perda significativa, que está questionando tudo, que quer acreditar que há algo maior. Larissa se encaixava perfeitamente. O processo de recrutamento, segundo especialistas, segue um padrão previsível. Primeiro, bombardeio de amor. A pessoa é tratada como especial, única, escolhida, recebe atenção intensa, validação constante. Isso cria vínculo emocional rápido. Depois, isolamento gradual. Pequenas sugestões de que família e amigos não entendem, que o mundo externo é superficial. A pessoa começa a se afastar naturalmente. Em seguida, controle de informação. A pessoa só consome conteúdo aprovado pelo grupo. Notícias externas são contaminadas. Pensamentos críticos são resistência do ego. E, finalmente, dependência total. A pessoa não consegue mais imaginar vida fora do grupo. Tem medo das consequências espirituais, sociais, psicológicas de sair. No caso de Larissa, todos esses estágios foram documentados nos diários dela. Era possível ver, entrada por entrada, como ela foi sendo desconstruída. Como uma mulher inteligente, formada, com carreira e família, foi reduzida a alguém que não confiava mais no próprio julgamento. A pergunta que atormentava muitos era: por que ela não pediu ajuda antes? Por que não contou para o pai, para a prima, para o noivo? Carla respondeu essa pergunta numa entrevista ao programa Fantástico.
Porque ela tinha vergonha. Porque sabia que tinha feito escolhas ruins e não queria admitir. Porque quando você está sendo manipulado, você não percebe que está sendo manipulado. Você acha que finalmente encontrou a verdade. E quando começa a duvidar, já está tão fundo que não sabe como sair. Mário Nogueira criou uma ONG chamada Instituto Larissa Nogueira, Prevenção e Combate às Seitas Destrutivas. A missão era educar o público sobre sinais de alerta, oferecer apoio a famílias que tinham membros em grupos suspeitos e fazer pressão política por legislação mais rígida contra organizações que usavam métodos coercitivos. Minha filha morreu porque ninguém sabia identificar o que estava acontecendo com ela. Mário disse no lançamento do Instituto. Se eu soubesse os sinais, se ela soubesse os sinais, talvez tivesse sido diferente. Quero que outras famílias não passem pelo que passei. O Instituto começou a dar palestras em universidades, empresas, escolas. Ensinavam sobre táticas de manipulação, sobre como grupos destrutivos operam, sobre a importância de manter comunicação aberta com pessoas que estão passando por crises. Alguns sinais de alerta que o Instituto destacava. Pessoa começa a se afastar de amigos e família sem motivo claro. Torna-se secretiva sobre suas atividades. Doa quantias significativas de dinheiro para organizações que a família não conhece. Muda vocabulário. Começa a usar termos estranhos ou específicos de um grupo. Defende o grupo com agressividade quando questionada. Demonstra medo ou ansiedade ao pensar em deixar o grupo. Tem mudanças drásticas de personalidade, humor ou aparência. Se você percebe esses sinais em alguém que ama, Carla dizia nas palestras, não confronte com agressividade. Não diga, você está numa seita, saia daí. Isso só empurra a pessoa mais fundo, mantenha o canal aberto. Diga, estou aqui sempre que você precisar, sem julgamento. Porque no fundo, a pessoa sabe que algo está errado. Ela só precisa de um caminho de volta. Gustavo Leal cumpre sua pena no Presídio Central de Ponta Grossa. Segundo relatos, mantém-se isolado dos outros detentos. Passa a maior parte do tempo lendo. Recusou pedidos de entrevista. Seus pais o visitam ocasionalmente, mas a relação continua fria, distante. Amir Khalil, no presídio, mantém postura de líder espiritual. Conseguiu alguns seguidores entre outros detentos. A administração penitenciária teve que intervir várias vezes para dispersar sessões de meditação, que estavam virando pequenos cultos dentro da cadeia. Ana Paula Ferreira, a testemunha-chave, passou por anos de terapia para processar o trauma de ter vivido na comunidade e testemunhado os horrores. Hoje trabalha ajudando o Instituto Larissa Nogueira, compartilhando sua história em palestras. É minha forma de honrar a Larissa, ela diz. Não consegui salvá-la, mas posso tentar impedir que outras pessoas caiam nas mesmas armadilhas. Rodrigo Mendes se casou novamente em 2017, com uma mulher que não tinha conexão com seu passado em Curitiba. Eles vivem discretamente em Santa Catarina, têm 2 filhos. Rodrigo raramente fala sobre Larissa, mas quando fala, é sempre com uma mistura de tristeza e culpa. Eu devia ter percebido, ele disse numa rara entrevista em 2018. Ela estava ao meu lado e eu não vi que estava sofrendo. Vivo com isso todos os dias. A fazenda em Tibage foi confiscada pelo Estado e transformada em centro de recuperação para vítimas de abuso psicológico e trauma. Uma placa na entrada diz: Centro de Acolhimento Larissa Nogueira, porque ninguém deveria sofrer sozinho. O jardim sagrado onde Larissa e as outras vítimas foram enterradas foi transformado em memorial. 3 árvores foram plantadas, uma para cada vida perdida. Placas com os nomes: Larissa Nogueira, 1982-2009. Marcos Vieira, 1972-2006. Isabel Campos, 1969-2010. Famílias visitam o memorial, deixam flores, cartas, objetos pessoais. É um lugar de dor, mas também de lembrança, de reconhecimento de que essas vidas importavam. O caso Larissa Nogueira mudou a forma como o Brasil olha para grupos espirituais e comunidades fechadas. Não que todos sejam destrutivos, longe disso, mas criou consciência de que manipulação pode acontecer em qualquer lugar,
sob qualquer fachada. Gerou discussões sobre saúde mental, sobre como a sociedade lida com luto, sobre vulnerabilidade emocional, sobre como pessoas genuinamente boas podem ser manipuladas por pessoas genuinamente más. Mário Nogueira faleceu em 2019, aos 71 anos, de complicações cardíacas. Muitos acreditam que foi o coração partido que finalmente o levou. Foi enterrado ao lado da esposa Helena e da filha Larissa. A família finalmente reunida, mesmo que em morte. Carla continua o trabalho do tio à frente do instituto. A Larissa não pode voltar, ela diz. Mas sua história pode salvar outras pessoas. Esse é o legado dela agora. O caso de Larissa Nogueira nos força a confrontar verdades desconfortáveis sobre manipulação, controle e a fragilidade da mente humana em momentos de crise. Ela não era fraca, não era ingênua. Era uma mulher inteligente, formada, com família que a amava. Mas estava vulnerável, e pessoas treinadas em explorar vulnerabilidade a transformaram em vítima. Este caso nos ensina que precisamos estar atentos, não apenas aos sinais em nós mesmos, mas nos que amamos. Uma mudança de comportamento. Um afastamento gradual. Doações financeiras inexplicáveis. Novos vocabulários. Novos medos. São sinais que não podem ser ignorados. Se você conhece alguém que está envolvido com um grupo que isola, que controla, que exige obediência cega, não vire as costas. Mantenha o canal aberto. Seja o fio que conecta essa pessoa ao mundo real. Porque um dia, quando ela quiser sair, vai precisar saber que tem para onde voltar. Se você mesmo está em situação assim, saiba. Não é vergonha admitir que foi manipulado. Pessoas brilhantes, fortes, admiráveis, já passaram por isso. O que importa não é como você entrou, é ter coragem de sair. Existem recursos disponíveis. O Disque 100 recebe denúncias de violação de direitos humanos, incluindo cárcere privado e abuso psicológico. O CVV, Centro de Valorização da Vida, oferece apoio emocional 24 horas através do telefone 188. E existem organizações especializadas em ajudar pessoas que saíram de grupos coercitivos a reconstruírem suas vidas. Larissa Nogueira queria apenas que a dor de perder a mãe parasse. Buscou conforto no lugar errado, com as pessoas erradas. Pagou com a vida. Sua história não pode trazer ela de volta, mas pode impedir que outros sigam o mesmo caminho. Se este caso impactou você, compartilhe com pessoas que precisam ouvir. Deixe seu like para que mais pessoas tenham acesso a essa história. E nos comentários, se você se sentir confortável, conte. Você ou alguém que conhece já passou por experiência com um grupo manipulador. Vamos criar uma rede de conscientização juntos. Inscreva-se no canal Arquivos do Silêncio e ative as notificações para mais casos que nos fazem refletir sobre a complexidade, a fragilidade e a força do ser humano. E lembre-se, se você está sofrendo, se está preso, se está com medo, você não está sozinho. Há sempre um caminho de volta. Sempre. Até o próximo arquivo.